Em uma manhã silenciosa, quando a névoa ainda abraçava as colinas e o sol tímido começava a atingir o céu de laranja suave, havia algo que os humanos ainda não dominavam completamente: o tempo. Não o tempo das horas exatas, dos minutos precisos, mas o tempo que pulsa dentro de cada respiração, que se revela no movimento das folhas, no correr tranquilo da água de um riacho e no lento despertar de cada ser vivo. Era nesse mundo onde os dias se desenrolavam com naturalidade, sem pressa, que os primeiros pensamentos sobre medir e controlar o despertar começaram a surgir. Antes de começarmos essa viagem fascinante pela história do despertador, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias relaxantes que preparamos especialmente para você. E já deixa o seu like, porque isso ajuda muito a espalhar esse conteúdo para mais pessoas que, assim como você, amam descobrir curiosidades enquanto relaxam. Imagine pequenas aldeias, casas feitas de madeira e barro, cheiros de pão assando e ervas frescas misturando-se ao orvalho da manhã. Um fogo ainda fumegava nos cantos da cozinha enquanto o vento suave balançava cortinas de linho, trazendo consigo o aroma de terra molhada e flores silvestres. Cada detalhe parecia convidar a observação, a atenção ao movimento da vida, e talvez tenha sido justamente essa calma contemplativa que fez surgir a ideia de querer despertar no momento certo, todos os dias, sem depender apenas do sol ou do canto de pássaros. Entre os primeiros inventores que se depararam com a necessidade de marcar o início do dia, havia curiosidade, fascínio e uma paciência quase meditativa. Imagine alguém observando gotas d'água caindo de uma pedra lisa, cronometrando o intervalo entre cada gota, anotando padrões e repetições, contemplando a regularidade silenciosa da natureza. Cada movimento repetitivo, cada gesto simples, como acender uma pequena chama, ou desenhar sinais no chão com carvão, era parte de um ritual de exploração que parecia tão natural quanto respirar. A mente humana começava a perceber que podia capturar o tempo, transformando a efemeridade em algo tangível, algo que pudesse ser sentido, ouvido e compreendido. O nascer do despertador, embora distante e ainda invisível, começou a germinar nesse universo de observação e tentativa. Pessoas pensavam em formas de criar sons que não fossem agressivos, mas suaves, quase poéticos, que pudessem sinalizar o início do dia sem despertar ansiedade. Pequenas pedras sendo empurradas, gravetos rangendo sob o peso de objetos e, mais tarde, mecanismos rudimentares de engrenagens e cordas foram passos iniciais dessa lenta dança entre a criatividade humana e a necessidade de controle do tempo. Cada detalhe era observado com cuidado. A forma como a luz atravessava uma fresta da porta, o tilintar da água em um vaso, o farfalhar da grama sob os pés de um explorador atento, tudo podia inspirar um som que marcasse o despertar, um sinal que se tornaria um dos inventos mais cotidianos e universais da história. E enquanto os primeiros pensamentos se transformavam em esboços, enquanto linhas eram rabiscadas em pedaços de madeira e pedra, havia também uma presença silenciosa da natureza, lembrando que todo o esforço humano estava inserido em um fluxo maior. O vento soprava suave entre árvores antigas, levando consigo folhas secas que dançavam no ar.
Pequenos animais, curiosos, espiavam entre arbustos, adicionando sons sutis ao cenário. Esse diálogo constante entre interior e exterior, entre tentativas e contemplação, criou um ambiente quase meditativo, onde cada tentativa de inventar o despertador era acompanhada por uma sensação de segurança, curiosidade calma e fascínio. Ao final desse bloco, o ouvinte já se sente transportado para um tempo antigo, onde a ideia de medir o tempo ainda era um mistério, mas onde a mente humana, com sua paciência e imaginação, começava a dar os primeiros passos para transformar esse mistério em invenção. E assim, enquanto o vento continuava a soprar entre as árvores e as primeiras luzes da manhã acariciavam a terra, outras ideias esperavam silenciosamente para despertar, prontas para transformar simples observações em mecanismos que mudariam a vida de milhões de pessoas. Enquanto a névoa da manhã começava a se dissipar, revelando a silhueta das montanhas distantes, os primeiros inventores já observavam o mundo com olhos atentos, buscando formas de capturar o tempo em algo concreto. Imagine alguém sentado sobre um pequeno banco de madeira, ferramentas rudimentares espalhadas à sua frente. Peças de metal e madeira cuidadosamente alinhadas, cada uma com seu propósito silencioso, enquanto um raio de sol atravessa a janela e ilumina suavemente a superfície de trabalho. A concentração é quase meditativa. Há um ritmo sutil em cada movimento. A mão que ajusta uma engrenagem, o olhar que mede a distância entre duas rodas, o leve som metálico que ecoa repetitivo, criando um compasso silencioso e hipnótico. Os primeiros mecanismos de despertador não eram como os que conhecemos hoje. Eram artesanais, simples, mas fascinantes. Alguns funcionavam com água pingando lentamente de um recipiente para outro, um fluxo constante e previsível que, ao encher um pequeno recipiente, acionava um sino rudimentar ou um sistema de alavancas que produzia som. Outros inventores observavam o movimento do Sol e buscavam traduzi-lo em dispositivos que pudessem marcar a passagem do tempo com precisão maior do que os meros cantos de pássaros. Cada tentativa exigia paciência infinita e atenção aos detalhes mais sutis. A velocidade da água, o ângulo das engrenagens, a tensão de cordas e molas, o equilíbrio de pesos cuidadosamente calculados. Imagine a cena. Um laboratório improvisado em uma pequena sala com paredes de pedra, iluminada por janelas estreitas e por tochas que lançam sombras dançantes nas superfícies. O cheiro de óleo e madeira queimada se mistura ao perfume das ervas secas que pendem do teto. Ferramentas manuais repousam em uma mesa e folhas com esboços e cálculos estão espalhadas, algumas levemente queimadas nas bordas, testemunhas silenciosas do esforço humano. O inventor, absorto em seu trabalho, ouve o som suave da água caindo em pequenos recipientes, o ranger de engrenagens girando e o leve tilintar de metais se encontrando. Cada som é absorvido, cada movimento estudado, cada ajuste feito com cuidado. Havia também uma conexão profunda com a natureza nesse processo. Inventores observavam as estações do ano, a posição das estrelas, o ciclo das marés e o movimento de animais. Cada detalhe inspirava ajustes nos dispositivos. Um peso colocado de maneira diferente poderia alterar o som final. Um pequeno pêndulo poderia marcar o ritmo de uma forma mais constante. Tudo era uma dança delicada entre observação, tentativa e erro. Uma busca calma e fascinada por um mecanismo que pudesse anunciar o início de um novo dia. O tempo,
antes etéreo e intangível, começava a ser moldado em algo que se podia ouvir, sentir e perceber fisicamente. E ainda assim, cada avanço era silencioso, quase invisível para o resto do mundo. O processo de invenção não era apressado, mas paciente. As manhãs começavam com um suave tilintar de água ou metal, os dias passavam com ajustes meticulosos e, ao cair da noite, os inventores refletiam sobre os pequenos progressos feitos com a sensação confortante de que cada detalhe os aproximava de algo extraordinário, um despertador que um dia poderia acordar pessoas sem depender do sol ou dos cantos da natureza. E enquanto o céu noturno cobria a aldeia com seu manto estrelado, outras ideias se moviam silenciosas, aguardando o próximo toque de inspiração. O primeiro tilintar de um despertador rudimentar não era apenas um som. Era um convite ao despertar, uma música delicada que se espalhava pelas casas silenciosas, pelos caminhos entre as árvores e pelos campos ainda banhados pelo orvalho. Imagine-se em uma aldeia antiga, os primeiros raios de sol atravessando o horizonte, enquanto um pequeno mecanismo, engenhosamente montado com recipientes de água, pesos e engrenagens, começa a produzir seu som sutil. Não há pressa, não há alarme estridente, há apenas o compasso suave de algo que marca o início de um novo dia, como se o próprio tempo sussurrasse às pessoas que era hora de abrir os olhos e sentir a vida ao seu redor. O som que emergia desses mecanismos era curioso e fascinante. Gotas de água caindo em pequenas tigelas de metal criavam notas delicadas, quase como uma chuva mansa dentro de casa. Pequenos sinos ativados por alavancas e pêndulos ressoavam com clareza, enchendo os cômodos de uma melodia simples, mas surpreendentemente encantadora. Cada casa parecia ter seu próprio ritmo, cada despertador sua própria voz. Para as pessoas da época, esses sons eram novidade, uma mistura de surpresa e fascínio. Alguns se aproximavam do aparelho com mãos hesitantes, ouvindo atentamente o tilintar, tentando compreender a origem do som e a precisão com que ele sinalizava o início do dia. Imagine uma manhã calma. A luz dourada do sol atravessa frestas na porta de madeira, revelando pequenas partículas de poeira flutuando no ar. O aroma de pão recém-assado mistura-se ao cheiro úmido da terra e das ervas, enquanto ao fundo o som mecânico do despertador ecoa suavemente. As pessoas, ainda meio adormecidas, sorriem ao perceber que podem confiar nesse pequeno invento para ajudá-las a começar o dia de forma ordenada e tranquila. Não há ansiedade, apenas curiosidade e admiração silenciosa. Alguns se inclinam, observando o mecanismo em funcionamento, tentando entender como a água, o peso e as engrenagens se combinam para produzir aquela sinfonia delicada que anuncia o nascer do sol. E o fascínio não estava apenas no som, mas na própria interação com o invento. As mãos tocando a madeira polida, ajustando alavancas, girando pesos, os olhos seguindo o movimento constante de pequenas engrenagens, o ouvido captando cada tilintar, cada gota, cada vibração. Era uma experiência sensorial completa, quase meditativa, que envolvia corpo, mente e espírito. A inventividade humana se encontrava com a calma do mundo natural, criando algo que, embora simples, possuía um efeito profundo sobre a rotina e o bem-estar das pessoas. Enquanto o dia avançava, o som do despertador se tornava familiar, um ritual acolhedor que
que introduzia a vida diária com harmonia e previsibilidade. Pessoas começavam a se movimentar com calma, seguindo o compasso sutil marcado pelo invento, sentindo-se conectadas não apenas ao tempo, mas à própria sensação de ordem e cuidado que aquele pequeno dispositivo trazia. À medida que os primeiros sons dos despertadores ecoavam pelas aldeias, a vida começava a adquirir um ritmo mais constante, uma cadência quase musical que guiava os passos de cada habitante. Imagine pequenas casas alinhadas ao longo de caminhos de terra batida, com telhados de palha e janelas que se abriam lentamente com a brisa da manhã. O tilintar suave do despertador chegava aos ouvidos de todos, como se o próprio tempo tivesse decidido dançar com eles, conduzindo cada ação com delicadeza e previsibilidade. Não havia pressa, apenas uma ordem natural e reconfortante que ajudava a alinhar o despertar humano ao nascer do sol, às tarefas diárias e aos ciclos da natureza. Nas cozinhas, o cheiro de pão recém-assado e de café sendo preparado se misturava ao perfume das ervas secas. Enquanto crianças ainda sonolentas bocejavam e se espreguiçavam, seguindo o compasso do tilintar. Agricultores observavam o movimento dos animais, ajustando suas tarefas de acordo com o sinal sonoro, e artesãos se preparavam para começar seus trabalhos com as ferramentas em mãos, acompanhando o ritmo ditado pelo invento. Pequenas tarefas repetitivas, como amassar pão, afiar lâminas ou varrer o chão, ganhavam uma cadência tranquila, como se cada ação estivesse coreografada por esse som mecânico e gentil, que lembrava a todos da passagem do tempo. O despertador rudimentar trouxe também uma sensação de segurança emocional. Saber que o dia começaria de forma previsível, que não dependeriam apenas do sol ou do canto dos pássaros, proporcionava conforto e confiança. Havia uma sensação silenciosa de controle e harmonia. Cada pessoa podia planejar suas atividades, saber quando era a hora de trabalhar, de descansar ou simplesmente de apreciar a manhã. O dispositivo, embora simples, tornava a vida mais organizada, mas sem nunca perder a suavidade ou a poesia de cada momento. Imagine caminhar pelas ruas da aldeia, sentindo a terra úmida sob os pés, ouvindo o tilintar distante do despertador vindo de várias casas. Cada som se mistura com o farfalhar das folhas, o canto de aves matinais e o murmúrio de um riacho próximo. As crianças correm alegremente, os animais despertam e se movimentam com leveza, e as pessoas, mesmo ocupadas, parecem mais conectadas umas com as outras e com o ambiente ao redor. Esse ritmo tranquilo se espalha como uma corrente suave, estabelecendo uma rotina que não impõe pressa, mas convida à atenção plena, à observação cuidadosa de cada gesto, de cada respiração, de cada detalhe da vida cotidiana. O despertador, nessa fase inicial, ainda era uma raridade em muitas aldeias, mas nas casas que o possuíam, tornou-se um elemento central da vida diária. As manhãs eram vividas com consciência, como se cada tilintar fosse uma melodia guiando a dança das atividades humanas. Comer, trabalhar, cuidar das plantas e animais, preparar utensílios e instrumentos, cada tarefa se integrava a um compasso invisível, criando uma sensação de harmonia entre interior e exterior, entre movimento humano e ritmo natural. E enquanto a aldeia despertava lentamente, com o sol subindo mais alto e a sombra se alongando suavemente, surgia a percepção de que o tempo podia, de fato,
ser moldado de forma gentil, trazendo ordem sem pressa e transformando a rotina em uma experiência contemplativa e quase poética. Enquanto as aldeias despertavam lentamente com o tilintar delicado dos primeiros dispositivos, alguns inventores, movidos pela curiosidade e pelo fascínio pelo tempo, começaram a perceber que os mecanismos rudimentares poderiam ser aprimorados. Observando a precisão da natureza, o movimento constante das árvores, o fluxo regular de riachos e o bater compassado do coração humano, esses pioneiros se inspiraram em encontrar maneiras de tornar o despertar ainda mais confiável, mais previsível e mais suave. O despertar da manhã já não precisava depender apenas do acaso ou da imperfeição da água pingando ou de pesos que deslizavam de forma irregular. Era hora de refinar a arte, de medir o tempo. Imagine um pequeno laboratório, iluminado por uma luz suave que entra por janelas estreitas, refletindo sobre mesas cobertas por ferramentas, pedaços de madeira polida, pequenas engrenagens e fios de metal. O cheiro de óleo recém-aplicado mistura-se ao perfume de livros antigos e papéis espalhados com diagramas rabiscados que detalham cada rotação, cada balanço, cada movimento. Um inventor ajusta cuidadosamente um pêndulo, observando o movimento oscilante, quase hipnótico, que mantém um ritmo constante e regular. Cada oscilação é meticulosamente calibrada, cada engrenagem posicionada com precisão, criando um compasso silencioso que se tornaria a base da confiabilidade do despertador. As primeiras melhorias envolveram a introdução de pêndulos, que funcionavam como régua natural do tempo, oscilando de forma constante e guiando o movimento de pequenas engrenagens que, por sua vez, acionavam sinos ou sistemas de alavancas. A observação paciente permitiu ajustes delicados. O comprimento do pêndulo determinava a velocidade da oscilação. A forma das engrenagens influenciava a suavidade do movimento. E o peso aplicado controlava a força e a regularidade do som produzido. Cada ajuste era feito com mãos cuidadosas, olhos atentos e uma paciência quase meditativa, como se cada gesto estivesse conectado ao ritmo natural do mundo. Enquanto isso, o invento continuava em diálogo silencioso com a natureza ao redor. O vento que passava pelas janelas, o tilintar distante de outros dispositivos, o farfalhar das folhas e o murmúrio de um riacho próximo, todos forneciam referências sutis para aperfeiçoar o mecanismo. Cada detalhe importava. A temperatura podia alterar a velocidade do pêndulo, o tipo de madeira podia mudar o som final, e a qualidade do metal determinava a durabilidade das engrenagens. Era uma interação constante entre observação, tentativa e ajuste, uma dança delicada entre criatividade humana e leis naturais. As pessoas das aldeias começaram a perceber a diferença. O tilintar do despertador, agora mais constante e preciso, transmitia confiança. O som era regular, previsível e anunciava o início do dia de maneira calma e confortante. Elas já não dependiam da observação incerta do sol ou da atenção ao canto dos pássaros. O despertador havia se tornado um aliado silencioso, uma presença gentil que organizava a rotina diária com suavidade e harmonia.
cada manhã trazia a sensação de ordem, segurança e beleza, como se o próprio tempo tivesse aprendido a sussurrar de maneira precisa e acolhedora. E assim, enquanto o pêndulo oscilava suavemente, carregando consigo a promessa de um dia bem iniciado, os inventores continuavam a aprimorar seus mecanismos, movidos pelo fascínio de transformar algo tão intangível como o tempo em algo tangível, audível e confiável. A cada ajuste, cada engrenagem girando com precisão, cada som produzido de maneira suave, a conexão entre a inventividade humana e o ritmo natural do mundo se tornava mais profunda, mais rica e infinitamente mais confortante. Com os mecanismos aprimorados, equipados com pêndulos precisos e engrenagens calibradas, os despertadores começaram a se tornar mais confiáveis e sua magia silenciosa começou a conquistar não apenas aldeias, mas também pequenas cidades que lentamente cresciam ao longo de estradas de terra e rios tranquilos. Imagine ruas ainda estreitas, casas de tijolos queimados pelo sol e lojas com portas de madeira entreabertas, enquanto o tilintar suave de pequenos dispositivos ecoa pelas primeiras manhãs urbanas, chegando aos ouvidos de comerciantes, artesãos e famílias despertando para iniciar o seu dia. O som já não era apenas um sinal, era uma melodia familiar que trazia ordem e harmonia à rotina de cada pessoa que se deixava envolver por ele. Nas casas, a presença do despertador transformava pequenos rituais matinais. Imagine cozinhas simples, banhadas pela luz dourada que atravessa janelas de vidro fosco, aromas de café fresco e pão recém-assado, e crianças acordando calmamente ao som do tilintar. O dispositivo se torna um aliado silencioso, permitindo que cada habitante da casa planeje suas manhãs com previsibilidade e tranquilidade. A rotina doméstica, antes dependente da luz do sol ou de sinais naturais, agora segue um compasso delicado e constante. A vida urbana, com seu ritmo mais acelerado em comparação às aldeias, encontra no despertador um ponto de equilíbrio. Um som suave que organiza o dia sem criar pressa, mas com confiança. Comerciantes e artesãos também percebem a diferença. O tilintar do despertador indica que é hora de abrir portas, preparar mercadorias, acender fornos ou afiar ferramentas. O movimento urbano, ainda tímido e calmo, começa a se alinhar a um ritmo mais previsível, criando uma sensação de segurança coletiva. Imagine crianças correndo pelas ruas de terra, carregando pequenas mochilas de tecido, enquanto os sons dos despertadores das casas próximas se misturam ao canto distante de pássaros e ao murmúrio de um riacho que corre próximo. Cada nota se integra à paisagem sonora, transformando o despertar num ritual coletivo de harmonia e previsibilidade. As inovações técnicas, como ajustes finos nos pêndulos, engrenagens mais precisas e materiais mais duráveis,
permitiram que os despertadores se popularizassem mais rapidamente. Pessoas passaram a confiar nos dispositivos não apenas para despertar, mas para organizar suas vidas, planejar tarefas e manter horários, mesmo sem depender da observação da natureza. Este avanço silencioso ajudou a criar uma rotina diária mais estruturada, mas sem perder a suavidade poética que fazia de cada manhã um momento de contemplação e admiração. E enquanto os primeiros sons do despertador atravessam as casas e ruas, conectando aldeias e cidades, uma sensação de ordem e harmonia se espalha silenciosamente. O tempo, antes intangível e percebido apenas através da natureza, agora se torna uma experiência auditiva tangível, confiável e reconfortante. Cada manhã é marcada por esse ritmo gentil. Cada gesto do dia é suavemente guiado por ele. E a vida urbana e doméstica começa a dançar em sintonia com o compasso silencioso que esses inventores e suas engenhocas iniciaram há tanto tempo. O despertador, assim, deixa de ser apenas um mecanismo. Torna-se um elo invisível entre passado e presente, entre invenção e rotina, entre som e experiência humana, convidando todos a despertar com atenção, curiosidade e calma. À medida que os despertadores se tornavam mais comuns nas casas e cidades, sua presença começou a moldar silenciosamente a vida das pessoas. Não se tratava apenas de acordar no horário certo, mas de sentir a passagem do tempo de uma forma mais concreta e reconfortante. Imagine uma manhã tranquila, com a luz suave do sol atravessando cortinas finas, tocando móveis de madeira polida e despertando lentamente os moradores. O som familiar do despertador preenche o espaço, marcando o início de atividades compartilhadas e criando um ritmo coletivo que passa a conectar cada membro da família, mesmo sem palavras. O impacto emocional era delicado e profundo. O simples som do tilintar trazia segurança, previsibilidade e conforto. Crianças aprendiam a associar aquele som à hora de se levantar, preparar-se e se juntar aos familiares para o café da manhã. Pais e avós sentiam uma leve satisfação ao perceber que o dia poderia começar de forma organizada, sem correria ou tensões desnecessárias. Havia uma harmonia silenciosa. O som guiava a rotina, mas nunca a impunha de forma estressante. Era quase como se o tempo, antes intangível e imprevisível, tivesse se tornado um companheiro gentil, presente e confiável, capaz de unir todos em uma cadência suave e reconfortante. Além do ambiente doméstico, os despertadores começaram a influenciar os hábitos individuais. Pessoas passaram a planejar suas manhãs de forma mais estruturada, incorporando pequenas práticas de autocuidado e atenção plena. O momento do despertar, antes caótico ou dependente da luz do sol, agora podia ser apreciado com calma. Levantar-se devagar, alongar os braços, respirar profundamente, sentir a luz da manhã aquecendo o rosto. O dispositivo, embora simples, oferecia um convite diário à presença, à observação e à organização gentil do tempo pessoal. As relações familiares também foram tocadas por essa inovação.
O som do despertador, uniforme e confiável, ajudava a sincronizar atividades como preparar refeições, cuidar das crianças, organizar tarefas domésticas e até planejar pequenas viagens ou encontros com vizinhos. O ritmo suave do despertar trazia uma sensação de unidade, como se todos compartilhassem silenciosamente o mesmo compasso, conectando corações e ações com a cadência tranquila do dia. Pais observavam filhos acordando calmamente ao som do tilintar e, em resposta, ofereciam gestos suaves, de cuidado e atenção, fortalecendo vínculos e criando memórias afetivas associadas à serenidade do amanhecer. No nível social mais amplo, os despertadores começaram a influenciar a percepção coletiva do tempo. O dia, antes definido por sinais naturais e imprevisíveis, passou a ter um ponto de partida confiável e previsível. Pessoas podiam planejar encontros, reuniões e atividades com maior precisão, tornando a vida mais organizada e fluida. Ao mesmo tempo, a suavidade do som garantiu que essa reorganização não criasse ansiedade, mas um senso de segurança e harmonia. O despertador, assim, tornou-se um elo invisível entre indivíduos, famílias e comunidades, moldando hábitos e relações com delicadeza, paciência e atenção aos detalhes do cotidiano. E enquanto o tilintar suave continuava a ecoar pelas casas e ruas, uma sensação de calma, fascínio e ordem silenciosa se espalhava pelo ambiente. Cada manhã trazia não apenas a certeza de que o dia começaria no horário certo, mas também a oportunidade de experimentar o tempo de forma consciente, conectando emoções, relações e hábitos em um ritmo suave e acolhedor. Assim, o despertador, antes um simples mecanismo, transformava-se num companheiro emocional e social, capaz de harmonizar vidas e tornar cada amanhecer uma experiência reconfortante e memorável. À medida que o som dos despertadores se tornou mais presente nas casas, a vida urbana começou a se transformar silenciosamente. Imagine ruas estreitas de cidades antigas, com edifícios baixos de tijolos queimados pelo sol, lojas de madeira com portas entreabertas e mercadorias dispostas com cuidado nas prateleiras. O tilintar constante e suave dos despertadores se espalha por todas as casas, unificando a rotina de vizinhos, comerciantes, artesãos e estudantes. Cada som é como um fio invisível que conecta a cidade inteira, criando uma cadência silenciosa que organiza o dia sem pressa, mas com precisão. Nos primeiros dias de trabalho urbano estruturado, os despertadores tornaram-se aliados indispensáveis. Os trabalhadores das fábricas e oficinas ajustavam suas manhãs ao toque do tilintar, abrindo portas, acendendo fornos, preparando ferramentas e máquinas com confiança. O som, agora incorporado à vida cotidiana, permitia que cada pessoa chegasse ao seu posto de forma previsível, sem depender do acaso do sol ou do canto dos pássaros. Nas ruas, o movimento começava lentamente. Pessoas caminhando com passos ritmados, carrinhos de mão e animais de carga seguindo silenciosamente, enquanto o tilintar se misturava ao burburinho inicial do comércio e aos primeiros sons da cidade acordando.
Escolas e instituições também começaram a se beneficiar dessa regularidade. Imagine salas de aula antigas, mesas de madeira alinhadas, crianças entrando com cadernos e lápis, ouvindo o tilintar que anuncia o início das atividades. Professores, ainda com vozes suaves e gestos gentis, percebiam que a pontualidade e a atenção aumentavam naturalmente quando a rotina era marcada por um som constante e previsível. As manhãs, antes desordenadas e caóticas, agora passaram a ter uma cadência harmoniosa, como se a própria cidade tivesse aprendido a respirar de forma sincronizada com os habitantes. O comércio urbano, por sua vez, ganhava ritmo e organização. Mercados e artesãos ajustavam horários de abertura e fechamento, distribuíam produtos e coordenavam entregas com base no compasso silencioso dos despertadores. O som suave, ouvido simultaneamente em várias casas e estabelecimentos, criava uma sensação de unidade coletiva, de que todos participavam de um mesmo fluxo natural e previsível. O despertar da cidade não era abrupto, mas sim uma transição gradual entre silêncio e movimento, entre descanso e atividade, proporcionando uma sensação de ordem e segurança emocional. Ao mesmo tempo, as ruas e praças ganhavam um novo tipo de vida. Pessoas se encontravam, cumprimentavam-se, crianças brincavam nos quintais e becos, e o tilintar de vários despertadores se misturava ao vento que passava entre árvores e telhados. Cada nota reforçava a sensação de que o tempo podia ser sentido, percebido e integrado à vida urbana de forma calma e agradável. As cidades, ainda pequenas, em comparação às metrópoles futuras, aprendiam a se mover em sintonia com o ritmo do despertar. E os habitantes se ajustavam naturalmente a essa cadência, sem pressa, mas com atenção plena ao compasso que marcava cada manhã. E assim, o despertador, antes um dispositivo doméstico, transformava-se num elo que unia toda a cidade, conectando casas, ruas, mercados e escolas numa sinfonia silenciosa de ritmo e harmonia. Cada toque suave era um convite a despertar com atenção e calma, lembrando que o tempo, embora medido e estruturado, ainda podia ser vivido de forma contemplativa, cheia de detalhes sensoriais e poéticos, integrando a vida urbana ao ciclo natural da existência. Com o passar dos anos, os despertadores deixaram de ser apenas mecanismos funcionais e começaram a se tornar pequenos objetos de arte, refletindo o gosto e o estilo e, em muitos casos, o status de quem os possuía. Imagine um quarto antigo, com móveis de madeira escura e tapeçarias suaves nas paredes, iluminado pela luz tênue do amanhecer. Sobre a mesa de cabeceira repousa um despertador, cuja estrutura de metal polido reflete o brilho suave da manhã. As engrenagens internas continuam a girar com precisão, mas agora o objeto também encanta aos olhos e desperta a admiração silenciosa. Os inventores e artesãos passaram a experimentar diferentes materiais, madeiras nobres que exalavam aromas delicados, metais que cintilavam à luz suave, vidros coloridos que captavam a luminosidade de forma poética. Cada detalhe era pensado não apenas para a funcionalidade, mas para criar uma peça harmoniosa e agradável aos sentidos.
pequenos sinos passaram a ter sons variados, notas graves que transmitiam solenidade, sons agudos que despertavam suavemente, ritmos delicados que se assemelhavam a melodias. O tilintar do despertador não era mais apenas uma função, era uma experiência sensorial completa, que combinava visão, audição e até sensação tátil. Em muitas casas, possuir um despertador bem trabalhado tornou-se símbolo de cuidado e refinamento. O objeto refletia a personalidade e os valores de quem o possuía. Famílias que valorizavam disciplina e organização exibiam mecanismos sofisticados, enquanto outros preferiam designs mais simples e funcionais, mas ainda encantadores. Nas ruas e mercados, a diversidade de despertadores criava uma pequena sinfonia visual e sonora. Cores, formas e sons variados se misturavam à vida urbana, reforçando a ideia de que o tempo podia ser personalizado e apreciado. Imagine uma oficina de artesãos com luz suave entrando pelas janelas, ferramentas alinhadas com cuidado, pedaços de madeira, metal e vidro espalhados sobre a mesa. O artesão ajusta cada engrenagem, polindo superfícies, testando sons, calibrando pêndulos, enquanto observa como cada detalhe contribui para a harmonia estética e sonora do objeto. A paciência e o cuidado dedicados transformam cada despertador em uma pequena obra de arte, capaz de emocionar tanto pelo seu funcionamento preciso quanto pela sua beleza. Além do valor estético, o design do despertador começou a ter impacto social. Possuir um modelo refinado transmitia prestígio, indicando atenção aos detalhes, organização e apreciação pela beleza e pela tecnologia. Pequenos detalhes como o tipo de madeira escolhida, a delicadeza das engrenagens e a suavidade do som produzido tornavam cada peça única, uma extensão da identidade de quem a possuía. Ao mesmo tempo, a presença de diferentes sons e estilos permitia que cada família escolhesse o despertar mais adequado à sua rotina e sensibilidade, transformando o início do dia em um ritual personalizado e reconfortante. E assim, os despertadores evoluíram, conectando função, estética e emoção. Cada som, cada detalhe visual, cada toque suave ao ajustar o mecanismo, tudo contribuía para criar uma experiência que ia além do despertar. Tornava o tempo algo tangível, sensorial e envolvente. O simples ato de acordar transformava-se em um momento de contemplação e prazer, onde tecnologia, arte e vida cotidiana se entrelaçavam em harmonia. Lembrando que mesmo os gestos mais simples podem ser belos, delicados e cheios de significado. Com os despertadores se tornando cada vez mais presentes e confiáveis, sua influência sobre os hábitos diários das pessoas se tornou evidente. Imagine um quarto antigo, iluminado por uma luz suave do amanhecer, onde o tilintar delicado de um despertador desperta suavemente os moradores. Cada nota marca o início de um novo dia, mas também cria um ritmo previsível que influencia o sono da noite anterior. As pessoas passam a se deitar com mais regularidade, sabendo que o despertar será gentil, previsível e confiável. O corpo, a mente e o espírito começam a se ajustar a este novo compasso, encontrando o equilíbrio entre descanso e vigília. O impacto emocional é sutil, mas profundo. Ao acordar com um som agradável, sem pressa ou estridência, os indivíduos sentem-se mais alertas e serenos. Pequenas práticas de autocuidado
como alongamentos suaves, respirações profundas ou um momento de contemplação ao abrir os olhos, tornam-se parte natural da rotina. A previsibilidade oferecida pelo despertador ajuda a reduzir a ansiedade, trazendo confiança de que o dia terá início de forma organizada, sem a incerteza que antes dependia apenas de sinais naturais, como a luz do sol ou o canto dos pássaros. A pontualidade também passa a ser percebida de maneira mais consciente. Trabalhadores ajustam-se aos horários de oficinas e mercados, estudantes às aulas e famílias a refeições e atividades domésticas. Tudo guiado por um ritmo constante e confiável. O despertador se torna um aliado silencioso da disciplina pessoal, transformando pequenas ações em hábitos consistentes, mas sempre com suavidade. Não há imposição, há apenas uma cadência gentil que conecta cada gesto à passagem do tempo, tornando a rotina diária mais estruturada e equilibrada. Imagine uma rua tranquila ao amanhecer. O tilintar de diversos despertadores se mistura ao farfalhar das árvores, ao murmúrio de um rio próximo e ao canto de aves que acordam junto com a cidade. Cada som cria pequenas ondas de atividade, sincronizando movimentos e ações, conectando pessoas e espaços. O despertar deixa de ser apenas um momento individual e passa a integrar uma experiência coletiva, onde o tempo é percebido de forma mais tangível e sensorial, mas sem pressa ou pressão, apenas com atenção e presença. A percepção do tempo também se transforma. O despertador não apenas marca a hora, mas ensina o corpo e a mente a reconhecer intervalos, a organizar atividades e a respeitar ciclos naturais de descanso e atividade. Crianças aprendem cedo a valorizar a rotina. Adultos ajustam suas responsabilidades e lazer de maneira equilibrada. E toda a vida cotidiana passa a se mover em sintonia com o compasso gentil do dispositivo. O ato de acordar se torna um momento meditativo, uma pequena pausa para reconhecer o início de algo novo. E a vida, por consequência, se torna mais ordenada e contemplativa. E assim, cada toque suave do despertador se transforma em um lembrete silencioso de que o tempo pode ser sentido, vivido e organizado com cuidado. Ele integra o descanso e a vigília, a vida doméstica e urbana, a percepção individual e coletiva, criando uma harmonia silenciosa que guia o dia. O despertador, mais do que um instrumento, torna-se um aliado do bem-estar, conectando corpo, mente e rotina em um ritmo constante, equilibrado e reconfortante, e permitindo que cada amanhecer seja vivido com presença, curiosidade e serenidade. À medida que os séculos passavam, a engenhosidade humana começou a transformar o despertador em algo ainda mais íntimo e portátil. Imagine oficinas silenciosas, iluminadas por velas e pela luz suave que entra pelas janelas estreitas, onde artesãos trabalham pacientemente em relógios de bolso e pequenos mecanismos que cabem na palma da mão. Cada engrenagem é minuciosamente calibrada, cada pêndulo e mola ajustado com precisão, enquanto o som do tilintar é refinado para ser agradável, claro e delicado. Pequenos sinos são substituídos por sistemas acústicos elaborados que permitem notas diferenciadas,
quase como melodias suaves, capazes de despertar sem sobressalto, mas com uma elegância sonora que encanta e conforta. A miniaturização trouxe consigo um novo nível de intimidade. O despertador deixa de ser apenas um objeto doméstico ou urbano e passa a acompanhar cada indivíduo de maneira pessoal. Imagine uma pessoa ajustando cuidadosamente um relógio de bolso sobre a mesa antes de dormir, sentindo o peso equilibrado do metal, ouvindo o suave tic-tac e imaginando a precisão que aquele pequeno dispositivo oferece. Ao amanhecer, o som sutil desperta sem pressa, proporcionando uma sensação de conexão direta entre a pessoa e o tempo, como se o próprio ritmo do dia estivesse contido em suas mãos. A inovação não se restringe apenas à portabilidade. Novos mecanismos permitiram a criação de sons variados, notas mais longas e suaves, toques múltiplos em sequência, melodias delicadas que podiam ser escolhidas de acordo com o gosto pessoal ou até com a necessidade de despertar com mais atenção. Cada avanço técnico não apenas aprimorava a funcionalidade, mas também transformava o ato de acordar em uma experiência sensorial e emocional mais rica. O despertador passa a refletir a individualidade de quem o possui, conectando tecnologia, estética e bem-estar em um único objeto. O impacto na vida cotidiana foi profundo. Comerciantes, estudantes, artesãos e profissionais de diferentes áreas agora podiam organizar seus horários de maneira ainda mais precisa, sem depender de relógios grandes ou sinais externos. A cidade e a rotina diária ganhavam um novo ritmo, agora calibrado por pequenos mecanismos portáteis que acompanhavam as pessoas, onde quer que estivessem. Mesmo em viagens ou tarefas externas, o som familiar do despertador proporcionava conforto e previsibilidade, reforçando o equilíbrio entre vida pessoal e obrigações diárias. Além disso, a integração com outros avanços tecnológicos permitiu que os despertadores se tornassem mais reláveis e duradouros. Novos materiais metálicos e ligas resistentes, mecanismos mais complexos, engrenagens miniaturizadas e pêndulos ajustáveis garantiam precisão e durabilidade, tornando cada aparelho não apenas funcional, mas também um símbolo de inovação e cuidado. Pequenas caixas de metal, vidros finos e superfícies polidas davam ao objeto uma aura de preciosidade, tornando-o desejado e valorizado em qualquer lar ou bolso urbano. E assim, o despertador, que começou como um simples tilintar em aldeias, atravessou o tempo, ganhando sofisticação, portabilidade e sons delicados. Ele se integrou à vida cotidiana de forma íntima, transformando o início do dia em um ritual pessoal e harmônico, permitindo que cada pessoa despertasse com atenção, serenidade e um toque de fascínio pela engenhosidade humana. Cada tic-tac, cada pêndulo oscilando, cada toque delicado lembrava que o tempo podia ser sentido, vivido e apreciado, conectando passado, presente e futuro em um simples gesto: o despertar. E assim chegamos ao final desta longa e silenciosa jornada, acompanhando o despertar das ideias, das invenções e, finalmente, das manhãs humanas. Desde os primeiros mecanismos rudimentares, feitos com água, pesos e alavancas, passando pelo refinamento com pêndulos e engrenagens precisas, até os pequenos relógios de bolso com sons delicados, o despertador se tornou muito mais do que um objeto funcional.
Ele transformou a percepção do tempo, a rotina das aldeias e cidades, a harmonia familiar e até mesmo a relação íntima de cada pessoa com o próprio despertar. Imagine uma manhã tranquila, com a luz dourada atravessando janelas antigas, enquanto um tilintar suave de um despertador preenche o ar. Cada som carrega séculos de história, invenções cuidadosamente ajustadas, mãos atentas e curiosas que dedicaram paciência e atenção a um simples gesto: acordar. O dispositivo, antes simples e instável, agora se apresenta como uma ponte entre passado e presente, conectando tradição, tecnologia e experiência humana de maneira serena e delicada. O impacto emocional do despertador também é profundo. Ele ensina silenciosamente sobre disciplina, atenção e respeito ao próprio tempo. Cada amanhecer se torna um momento de contemplação. Acordar não é apenas abrir os olhos, mas sentir o ritmo do dia, perceber a luz, os sons e a vida ao redor. É uma oportunidade de começar novamente, de reorganizar pensamentos, de sentir-se seguro e presente. O despertar, antes caótico ou dependente de sinais naturais, agora pode ser suave, elegante e até poético, refletindo o cuidado humano em transformar rotina em experiência sensorial. Historicamente, o despertador mudou a maneira como a humanidade vivencia o tempo. Nas aldeias, ele trouxe ordem e confiança. Nas cidades, uniu rotina urbana e vida doméstica. E nos momentos pessoais, tornou-se um companheiro silencioso, sempre presente, sempre confiável. Ele influencia hábitos, regula o sono, reforça a pontualidade e proporciona uma sensação de equilíbrio que atravessa gerações. Cada pêndulo oscilando, cada engrenagem girando, cada toque delicado carrega memória de inventores atentos, de cidades despertando e de famílias vivendo em sintonia com o compasso do mundo. E enquanto o som do despertador ecoa, ainda que distante ou contido em um pequeno relógio de bolso, podemos refletir sobre a beleza do esforço humano, transformar algo tão abstrato como o tempo em algo tangível, audível e compreensível. A invenção não é apenas um mecanismo, é uma experiência, uma presença silenciosa que marca o início de cada dia com atenção, calma e fascínio. A história do despertador nos lembra que mesmo os atos mais simples podem ser profundamente significativos, que a paciência e a criatividade humana têm o poder de transformar a vida cotidiana e que cada amanhecer pode ser vivido com serenidade e admiração. E assim, encerramos esta viagem pelo tempo, pelos sons e pelos gestos delicados que fizeram do despertar um ritual de harmonia e beleza. O despertador, com seu legado silencioso, continua a nos guiar, lembrando que cada dia é uma nova oportunidade de acordar para o mundo, com atenção, calma e fascínio, deixando que a vida siga seu ritmo suave, contínuo e envolvente. Se você gostou dessa história e quer continuar viajando por outras invenções e descobertas que mudaram o mundo, se inscreve no canal e ative as notificações. Aqui sempre trazemos conteúdos para te inspirar, te acalmar e te fazer ver o mundo com novos olhos. E claro,
Compartilhe esse vídeo com alguém que você gostaria que também descobrisse esse lado fascinante da vida. Nos vemos na próxima história.